Olá pessoal, sou eu, Marlos Córdova. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo e psicoterapeuta. E como eu havia prometido, eu vou falar sobre a frase que hoje eu postei lá no Instagram e no Facebook. E para quem não leu a frase, foi: somos afetados e também afetamos, tá? Lembrando mais uma vez, né, para quem está acessando agora o vídeo, lembrar de fazer a inscrição no meu canal, programa A Luz da Psicologia Existencial. Para fazer a inscrição, basta colocar @programa A Luz da Psi Existencial. Curte, compartilha, deixa o seu comentário, tá bom? Que o canal agradece imensamente e, obviamente, eu também agradeço bastante. Então vamos lá, vou falar sobre a frase, né? Qual é a proposta, qual foi a minha ideia. É claro que essa frase ela pode ser ampliada para várias situações, mas eu resolvi escolher uma, que é uma situação que acontece muito na clínica, muito no atendimento. Então eu resolvi lá postar essa frase. E qual é a ideia, né? Somos afetados e também afetamos. Somos afetados no quê? Em quê? Né? E também afetamos o quê? Né? Quando eu falei somos afetados, né, é no sentido familiar, na nossa educação, na minha educação e na sua educação, você que está me assistindo. Mas em que sentido? No sentido, como eu falei, que isso é uma coisa, é um tema que se traz, um aspecto que é muito corriqueiro no atendimento clínico. Geralmente o cliente, muitas vezes, ele começa a reclamar. Meu pai é assim, a minha mãe é assado, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, né? Meus pais me passaram esse tipo de comportamento, a minha mãe me ensinou esse tipo de atitude, então por isso que eu faço assim, e por aí vai, né? Somos afetados? Claro que sim, até porque o animal humano, diferente do animal não humano, como eu gosto de chamar, precisa receber uma educação. Todos nós, humanos, temos que receber uma educação. Não é porque eu nasci ser humano que eu, de fato, a partir do meu nascimento, me torno ou sou, né, considerado humano. Eu preciso ser educado, eu preciso estar dentro, e essa educação começa na família e posteriormente vai para a creche, que depois se prolonga na escola, mais adiante vai para as faculdades e por aí vai. Então, assim, essa educação que o ser humano recebe, que todos nós recebemos, ela é fundamental para nós sermos inseridos dentro de um social e sermos reconhecidos como ser humanos como tal, né? Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, e aliás vou arriscar dizer que em quase todos nós, humanos da face da Terra, esse afetamento, né, essas informações que nós recebemos, né, a educação que nós recebemos, o que acontece? Vai, obviamente, nos afetar na nossa forma de ser e na nossa forma de agir, óbvio, né? Mas o que acontece? Com o passar do tempo, né, e principalmente quando nós adentramos, né, passamos da fase da adolescência e adentramos na fase adulta, o ser humano ele tem a possibilidade de poder fazer o seu processo de individualização. Ou seja, ele vai se reconstruir a partir daquilo que foi oferecido para ele, né? Então, essa construção, ou essa reconstrução, melhor dizendo, vai fazer com que ele avalie aquilo que de fato ele acha que é pertinente para ele poder seguir ou não. Seguir no sentido da educação que ele recebeu, nos preceitos que ele recebeu. Aí você pode estar perguntando assim, mas será que isso é tão simples assim? Não, não é. Por isso que muitas pessoas encontram dificuldade de poder romper com certos comportamentos e que foram aprendidos e apreendidos dentro da família.
Isso não quer dizer que a pessoa não vai conseguir romper com isso, ela pode conseguir, só que ela vai precisar primeiro se perceber como indivíduo, e isso é um processo que acontece não somente na clínica, mas até fora da clínica pode acontecer, mas na clínica eu acho que se torna muito mais fácil porque tem ali um profissional que vai, de uma certa maneira, te acompanhar nesse processo de você poder ter essa percepção ao seu próprio respeito, né? E a partir dessa percepção, a pessoa vai poder olhar e falar assim, bom, isso aqui eu gosto, isso aqui é legal, isso aqui não serve para mim, ou isso aqui eu vou dar continuidade. Ela vai começar a perceber que muitas vezes coisas que ela faz não é dela mesma, mas é uma cópia, né? E que é necessário até que a pessoa perceba isso, né? E a partir dessa percepção, ela pode ter a possibilidade de mudar ou não. Vai depender da escolha que ela vai fazer. A questão aí não é muito bem essa. A questão aí, que é o que acontece realmente muito na clínica, são as reclamações de eu fui feito dessa maneira, o meu pai e minha mãe me passaram essas coisas todas, então eu atuo dessa maneira porque eu recebi toda essa informação, né? E aí a pessoa parece que ela se vê presa nisso, ou parece que ela não consegue sair disso, né? Como se ela tivesse condenada a toda a gama de criação, de formação, de informação que ela recebeu. E não é muito bem por aí, não. Vai requerer um esforço? Vai. Vai ter que suar? Vai, porque não vai ser de bandeja e não vai ser que nem um interruptor de luz que você acende e apaga. O ser humano não funciona assim. Ele leva um certo tempo para poder fazer uma transformação em relação a ele mesmo. E até porque você precisa perceber o que de fato precisa ser transformado para você, se é que você quer ou não, né? Mas na clínica muitas vezes o cliente chega e reclama sobre isso, tipo, eu tenho esse comportamento porque eu aprendi a ser assim, eu nasci assim, aquela coisa da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Mas não é muito bem por aí não, porque isso é uma maneira muito simplória da pessoa não querer assumir a responsabilidade de fazer uma transformação, de fazer uma melhora de si mesma. Então a pessoa chega e acaba colocando como se, já estou pronto, então eu vou seguir isso aqui e já está tudo certo. Porque aí não requer esforço. Já está tudo pronto, eu sou desse jeito, eu funciono dessa forma, né? Eu tenho esse tipo de comportamento porque eu aprendi ao longo da minha vida e tudo mais. Só que muitas vezes a pessoa não se sente bem nisso. Ela se sente incomodada, né? E algumas até culpam os pais. E eu até falo para meus clientes, gente, não adianta ficar culpando os seus pais, porque quando vocês, eu até uso uma metáfora, quando você espreme laranja, a fruta laranja, o que sai? Sai suco de laranja ou suco de uva? Suco de laranja, né? Então os nossos pais, né, o seu pai, o meu pai, os nossos pais, né, eles vão dar aquilo que eles têm e o que eles podem e o que eles querem. Então não tem como você ficar pensando, eu gostaria, eles poderia, deveria, seria. O futuro do pretérito não resolve a situação. Eles vão proporcionar para você e para mim e para todos os outros seres humanos o que eles vão poder oferecer, não tem como. Tá, mas e aí o que eu faço? Né? Você vai aceitar isso, até porque nós, como eu falei antes, o ser humano é o único animal que ele precisa ser educado. E aí você, ao longo do tempo, né, você vai entrando ou vai percebendo melhor isso, e se você quiser, você vai poder transformar tudo que você recebeu, né? E essa transformação vai acontecer primeiro a partir do seu reconhecimento em relação à sua postura em relação a isso, e em segundo, no sentido de que você, reconhecendo isso, você vai ter uma atitude ou vai começar a ter uma atitude de uma transformação gradativa em relação àquelas coisas ou aquilo que te incomoda tanto, né? Que você recebeu do seu pai, que você recebeu da sua mãe. Sempre tem alguma coisa. Isso aí é o que eu sempre digo. Por exemplo, eu tenho um filho de 19 anos, é claro que ele tem coisas que ele percebe em mim que ele não gosta. E
tudo bem. Ele vai olhar para isso e falar assim: não quero ser que nem meu pai, não quero ser chato que nem meu pai, não quero falar tanto que nem meu pai, não quero ficar falando de filosofia que nem meu pai, ou sei lá, não quero ter esse tipo de comportamento que ele tenha. Normal. Eu acho que nada mais justo, porque ele é um indivíduo, ele é um ser humano, ele é meu filho, tudo bem, mas ele vai ter que escolher a forma como ele vai querer caminhar na vida dele. Algumas coisas ele vai olhar em mim e vai dizer que é legal, outras coisas de repente ele vai dizer que não é legal e eu não quero. E tá certo. Esse é o processo de individualização que um ser humano dito saudável pode ter na sua vida, né? Mas quando eu falo que nós somos afetados na questão de carga do que nós recebemos, das informações e dos comportamentos e da educação, nós também afetamos, né? É uma via de mão dupla. Nós recebemos, mas também nós interferimos. Por isso que o ser humano, dentro da visão do existencialismo, ele não vai ser colocado como algo pronto, como algo definido. Pelo contrário, ele é, dentro da visão do existencialismo, um projeto. O que é um projeto? Quando a gente pensa num projeto, o projeto é algo que está em construção, ele não está pronto ainda. Eu vou fazer um projeto de alguma coisa, de uma casa, de um, sei lá, de um espaço que eu estou querendo criar. O projeto, quando você idealiza, imagina, né, ele é algo que está sendo construído gradativamente. O existencialismo, ele coloca, né, essa ideia de que o ser humano o Sartre, né, falava sobre isso, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, para quem não sabe, ele colocava o ser humano como um projeto, ou seja, o ser humano ele está sempre em construção, ele está sempre com a possibilidade de evolução, possibilidade, né? Porque o ser humano vai precisar escolher evoluir ou não, né? Ele não nasce com a evolução dentro dele, segundo a visão do existencialismo. O ser humano ele precisa, através da ação, fazer com que isso de fato seja colocado no mundo, ou seja, eu preciso escolher evoluir e preciso fazer algo a respeito dessa minha escolha. Não adianta eu só ficar desejando que eu quero melhorar como ser humano, mas eu não faço nada para isso. Eu vou me tornar um excelente idealizador, mas eu não vou conseguir fazer absolutamente nada porque eu não coloco em prática. Eu não vou agir. E eu não agindo, nada acontece. Eu vou ficar só na questão da subjetividade, na idealização, imaginando que eu vou ser um cara evoluído e tal, e na realidade não vai acontecer nada disso, né? Então a questão de afetar é quando nós, seres humanos, assumimos a responsabilidade da gente poder transformar ou nos transformar dentro daquilo que nos foi apresentado, né? E volto a dizer, não adianta reclamar do seu pai, da sua mãe ou do seu preceptor, porque ele deveria ter feito de uma outra forma. Não vai fazer e não fez. Porque ele vai oferecer aquilo que ele pode. A pessoa vai te oferecer aquilo que está dentro das possibilidades dela, ou dele, né? Cabe a nós, na condição de filho, poder olhar e falar, bom, o que eu quero para mim? No sentido de postura, comportamento que me foi passado, que me foi entregue, o que eu quero? Né? O que me faz me sentir bem, né? O que me faz me sentir eu? Tipo, isso é meu. Eu não estou querendo dizer com isso que você não vá seguir, né, algumas coisas do que foi passado. É claro que você pode seguir. Não estou dizendo para você chegar e chutar o balde e vou zerar tudo que me foi passado e vou fazer único e exclusivamente da minha forma. Você pode até fazer assim, se você quiser, mas você também não é obrigado a abandonar tudo. Você pode, isso aqui eu acho legal, então eu vou seguir, ou então, isso aqui também foi legal, que meu pai e minha mãe me passaram, eu vou dar uma aprimorada. Ou, não, eu não quero. É o que eu costumo dizer, todo pai, toda mãe, ou toda educação que nos é passada, ela serve como base, como parâmetro, né? Você vai chegar e falar assim, quero seguir ou não quero seguir. Então ela sempre vai ser um parâmetro, seja para o bem ou para o mal, e nada de mal nisso. É necessário que aconteça isso com cada um de nós. É aquilo que eu falei no início do vídeo, é o processo da nossa humanização. Não é porque eu nasci ou tenho uma carteira de identidade que eu sou uma pessoa. Essa pessoa, eu no caso, e você que está me assistindo, precisa ser construída. Ela não está pronta, como eu falei anteriormente, ela já não está pré-estabelecida.
A gente primeiro, nós humanos, precisamos ser lançados no mundo, e a partir desse lançamento, que é o nascimento, você vai poder fazer a sua construção. E essa construção, ela acontece mediante o quê? As informações, a família da qual você faz parte, né? O momento histórico do qual você faz parte, do país que você nasceu e talvez do país que você está morando, que não necessariamente é o mesmo onde você nasceu, né? Da questão cultural onde você está, tudo isso, de uma certa maneira, vai influenciar o nosso modo de ser, mas não vai determinar. É uma influência, da mesma maneira que a família também é uma influência, não é um determinismo. Para algumas pessoas pode ser um determinismo, por isso que algumas apresentam dificuldades, né, dentro da terapia, porque elas se veem amarradas em relação a toda a informação, a toda a carga, né, de informação e de preceitos e de condutas e tudo mais, que fez com que aquela pessoa achasse, bom, eu sou isso aí que me fizeram, eu sou isso aí que minha mãe, que meu pai construíram em mim. Não necessariamente, né? Porque aquilo que eu falei, essa informação ela tem que ser passada, sim, ok. Ela é útil, necessária para nós humanos. Só que você pode também transformar isso aí. Você pode pegar toda essa informação toda e volta a falar, não vai ser da noite para o dia, vai levar um certo tempo, até porque você precisa perceber o que é seu e o que é do outro, né? E isso às vezes dói, incomoda, você às vezes percebe que aquilo ali não é seu, e sim uma repetição, né? Quantas pessoas que às vezes eu pego na clínica que fala assim, às vezes a pessoa fala assim, eu percebi que isso que eu faço é uma repetição do que a minha mãe já fez há anos. E aí eu pergunto, e como é que você se sente em relação a isso? Aí a pessoa muitas vezes ela pode falar, não gosto, eu me sinto mal, eu me sinto como se fosse uma repetição, e a partir daí a terapia vai andar, a partir do que a pessoa tá colocando, né? Então muitas vezes nós humanos a gente acaba seguindo, porque foi uma educação que nós recebemos, nada de mal nisso, só que essa transformação ela no meu ver, ao meu ver, ela é muito necessária para esse processo de você poder se reconhecer como um indivíduo, uma pessoa, você tem a sua própria forma, mesmo até que você mantenha algumas coisas do que você recebeu. Mas esse processo não é fácil, né? Por isso que muitas vezes as pessoas vão para a terapia para tentar não se resolver, porque isso também não existe, não tem ninguém resolvido. Nem eu mesmo sou psicólogo, sou resolvido, então isso aí é balela. Mas assim, para você poder compreender, né, o seu modo de ser, né, é necessário que você entre em contato com essas questões que muitas vezes pode incomodar ou pode te dar um certo, né, sei lá, um certo incômodo mesmo, não tô gostando, então eu tô me vendo repetindo a mesma coisa, né? E é necessário que você possa perceber isso e talvez no primeiro momento você fique chateado, né? Com seu pai, com a sua mãe, mas assim, não fique não, porque eles passaram aquilo que eles puderam passar. Cabe a você transformar. Cabe a você dar a sua pincelada, a sua forma, porque na realidade você é o artista da sua própria obra de arte. Tudo bem que anteriormente tiveram que fazer com que o seu quadro aparecesse no mundo. Aí, no caso, o seu pai e sua mãe, né? Aí você nasceu. Só que aí você agora, né, já mais adulto, adolescente para adulto, você tem a condição de assumir a sua vida, a sua existência, né? E não precisa, de uma certa maneira, negligenciar o que foi passado. Pelo contrário, é até interessante que você observe tudo isso e veja aquilo que você quer, qual o caminho que você quer tomar, qual o caminho que você quer para a sua vida, né? No seu sentido de estar no mundo, o que você quer, o que você se sente bem, o que faz sim, o que te dá sentido, qual o sentido que você quer criar para sua vida, né? Às vezes eu vejo muitos clientes que ficam no impasse, assim, um outro exemplo, né? A minha família todos são médicos, ou então todos são advogados, ou então todos são psicólogos. Aí a pessoa parece que fica, né? Não alguns,
com aquela obrigatoriedade, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser advogado, eu tenho que ser psicólogo, eu tenho que ser professor, porque todos na família são médicos, todos são psicólogos, todos são professores, todos são advogados. E às vezes a pessoa entra num dilema, porque muitas vezes ela vai até querer seguir aquilo ali para agradar o outro, só que ela vai se desagradar, né? E aí vai ter um problema. Ela vai ter que entrar em contato com isso, poder entender isso, né? E aí, né, vai ser trabalhada essa coisa do querer agradar o outro, da própria autoimagem, né? Porque a autoimagem é importante para a gente poder não só se perceber, mas a maneira como eu me percebo vai determinar a maneira como eu me coloco no mundo, né? Então, muitas vezes, se eu me vejo inferior ou um cara com poucas capacidades, eu vou me esconder da vida. Eu não vou arriscar. Eu vou tentar me camuflar para não aparecer, porque eu não tenho confiança em mim mesmo. A minha imagem é muito pequenininha em relação a mim, né? E muitas vezes isso acaba atrapalhando no sentido de que, eu vou querer agradar o outro, né? Para o outro ficar feliz, mas em compensação vou me desagradar. Ou seja, como se é mais importante você de fato agradar esse outro, e aí você vai estar deturpando ao mesmo tempo, nesse agradar ao outro, a sua própria autoimagem, ou até você vai estar reforçando isso, porque se você fica vinculado a querer sempre agradar o outro, a sua autoimagem vai ficando mais diminuída, porque você sabe que internamente, ou pelo menos você sente isso, que não é aquilo que você quer, mas você está fazendo para agradar o outro. Então, ao mesmo tempo que você agrada o outro, desagrada você mesmo. Como é que é isso dentro da pessoa? Como é que ela se relaciona com isso, né? No sentido de, poxa, eu estou fazendo algo que não estou gostando, não estou me sentindo bem, mas assim, mas se eu não fizer, o meu pai vai ficar triste, a minha mãe vai ficar triste, né? E aí a pessoa acaba escolhendo um caminho que não é o caminho que ela quer escolher, é o caminho que ela quer agradar ao outro para não perder o afeto do outro, para não perder o amor do outro, para não perder o carinho do outro, né? Porque, se eu for falar que eu vou fazer uma outra coisa totalmente diferente do que todos na família fizeram, eu vou estar desagradando esse outro. E como é que é isso para a pessoa? Né? Isso é trabalhado na terapia. Como é que você vai se colocar? O que você quer fazer com isso? Né? Porque, assim, isso tudo que eu estou falando aqui no vídeo é super fácil. Mas para quem está sentindo, para quem está vivenciando essa experiência, para quem está tendo essa vivência, não é tão simples assim. É muito complicado, né? A pessoa poder olhar para isso, ela primeiro sentir isso, né? Até porque o essencialismo trabalha com sentimento, né? Então, por isso que eu sempre pergunto aos clientes, quando você fala dessa questão, né, do ter que agradar o outro, o que você sente? Aí a pessoa muitas vezes ela fala, eu me sinto confusa, ou eu me sinto triste, ou eu me sinto alegre, ou eu me sinto sei lá o quê. Isso é importante na visão, na postura do existencialismo, porque o sentimento está ligado à maneira como eu interajo com a vida, como eu estou no mundo. É a minha maneira própria, particular. E muitas vezes vai ter esse choque, né? E aí, às vezes, a pessoa não está entendendo, ou não está sabendo lidar com isso. É um pouco complicado para ela, né? De ter que encarar não a situação só em si, mas encarar a si mesma diante da situação. Porque, na realidade, quem encara somos nós. Cada um de nós é que entra em contato com uma situação, né? Então, quando eu sinto medo, eu não sinto... na realidade, não é que eu tenha um medo, eu sou o medo, porque sou eu, Marlos, que está entrando com uma situação que está me acarretando algum medo, mas esse medo, ele parte de mim. Não é? A situação, ela pode provocar, mas quem sente o medo sou eu. Então, voltando à frase, somos afetados e também afetamos, é uma via de mão dupla, né? Ou seja, os somos afetados, ele não morre ali, tipo, eu sou um quadro em branco, onde as pessoas, né, os meus pais jogam um monte de tinta e tal, e eu aceito aquilo ali, tá tudo certo. Não, né? Não necessariamente. Algumas pessoas às vezes até aceitam isso porque é uma maneira muito simplória, muito fácil de viver. Tipo, me fizeram desse jeito, então eu vou seguir isso aí, tá tudo certo. Ou seja, não requer esforço. Para você se transformar, para você se tornar um ser humano melhor,
você vai ter que passar pelo caos. Você vai ter que passar pelo sofrimento. Qual sofrimento? De poder olhar e perceber que você não está se sentindo bem com você mesmo. Por algum motivo da educação, do que foi passado, ou de você achar que, eu sou um cara totalmente travado porque minha família me travou. Eu sou um cara muito tímido porque eu fui muito protegido. Eu sou um cara sei lá o quê porque minha família fez sei lá o quê comigo. Então, assim, são as várias justificativas para você não fazer nada. E na realidade a ideia é justamente você olhar para essas coisas todas, né? Olhar para si mesmo e falar assim, bom, não estou me sentindo bem, não estou legal, o que eu posso fazer para mudar isso aí? Vai ser fácil? Não. Vai doer? Vai. Né? Só que, o que eu costumo dizer para as pessoas, que essa dor, esse sofrimento, ele não é eterno. É um momento de entrar em contato com isso, é um momento que você vai ter que mexer nisso, é um momento que você vai ter que lidar com isso. Só que você tem toda a condição de poder fazer o salto. E esse salto ele vai acontecer gradativamente, ele não vai acontecer da noite para o dia. Tá? Não espere passe de mágica e entrou na sala, vai ter a terapia, você vai entrar de uma maneira e sair de outra. Não existe isso. Existe um tempo para que isso possa acontecer, existe um engajamento do cliente para que isso possa acontecer. Ou seja, somos afetados e também afetamos, né? Ele vai trazer, né, essa provocação, né, e do ser eu fui afetado, eu sou afetado, no sentido de que eu preciso fazer alguma coisa com isso que aconteceu. Né? O próprio Sartre tinha uma frase, que inclusive é uma frase que eu tenho no meu panfleto de propaganda, que ele dizia o seguinte, mais ou menos com essas palavras, né? Não importa o que fizeram de nós, mas sim o que nós próprios temos que fazer daquilo que fizeram de nós. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Que não importa o que aconteceu, o que te foi passado, o que importa é o que eu vou fazer com isso, o que eu escolho fazer com isso, qual é a minha atitude em relação a isso. Porque quando você fala ou quando você faz isso, no sentido de eu vou tomar as rédeas da minha vida, a responsabilidade ela aparece, ela aflora. Né? Você reconhece que você é o protagonista da sua vida, então você para de culpar o seu pai, a sua mãe em alguma situação e você passa a assumir as rédeas da tua vida, você vai assumir seus acertos, os seus erros, né? vai vibrar nas suas vitórias, vai ficar triste nas suas derrotas e não tem problema nenhum com isso não, gente, pelo amor de Deus. A questão de tristeza faz parte da condição humana, assim como a alegria. É porque, infelizmente, nós fomos treinados a só olhar uma banda da vida, ou seja, a alegria, a beleza, né, o que é legal, a festa, mas tem um outro lado, e esse outro lado, eu posso garantir para vocês que é um lado que traz muito mais riqueza para nós crescermos do que o lado que é o lado bonitinho. Né? Então, só para poder fechar, para não ficar um vídeo muito longo, esse somos afetados e também afetamos, né, como eu falei logo no início, é uma frase de mão dupla. Né? É necessário que nós sejamos afetados, sim, mas também que nós tenhamos que afetar. O tempo inteiro nós somos afetados, não só pela família, mas pelo social, pelo que nós entramos em contato, né, por esse vídeo que você está assistindo aí, né, por outras coisas. Tudo que nós entramos em contato, ele nos afeta de alguma coisa, ele nos mobiliza de alguma maneira. Só que não é só a mobilização que vai fazer com que você fique de uma maneira passivo, né, quadro em branco onde é lançado tinta, não, você tem como interferir nisso aí, você pega a informação e coloca a sua forma, coloca o seu jeito, dá a sua pincelada, escolhe as cores que você quer, e isso é que é o interessante, pelo menos na visão do existencialismo, ou seja, eu sou o protagonista da minha vida, eu vou assumir as minhas glórias
e as minhas derrotas. Eu vou assumir os louros das minhas vitórias e vou assumir também o caos da derrota. E não há nada de mal nisso. Isso é a existência humana, isso é a vida, isso é a vivência, isso é o que no existencialismo a gente fala do sentir, né? O entrar em contato com a vida de uma maneira mais ampla. E isso vai fazer com que nós possamos nos desenvolver, nós possamos crescer. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui para não ficar uma coisa muito longa, até porque eu estou procurando treinar ou aprimorar, não fazer vídeos tão longos. Esse já está com 30 minutos e 20, está de bom tamanho para não ficar longo, tá? Bom, espero que você tenha gostado, né, do que eu falei, da frase, né? Para quem não viu a frase lá no Instagram e no Facebook, eu falei, a frase é: somos afetados e também afetamos. Aí eu falei, trouxe um pouco da minha visão acerca dessa frase, né? E aí eu queria que você que acabou de assistir, né, desse a sua opinião, colocasse a sua visão, ou faça alguma pergunta, não sei se eu puder responder da melhor maneira possível, mas coloque a tua opinião, o que você pensa a respeito, né, o que você considera dessa questão de somos afetados e também afetamos, como é que você vê isso, como é que você percebe isso, se você consegue reconhecer isso na sua vida, e se de fato quando você é afetado, você consegue afetar, como é que é isso? Coloca a tua opinião, né? Deixa o teu comentário aí a respeito do vídeo, se foi legal, se não foi, né? Se você quiser que de repente eu fale de algum tema específico também, dá uma sugestão. Gostaria que você falasse sobre depressão, ou sobre ansiedade, ou sobre separação, ou sobre sei lá o quê, ou a questão da morte. Tá lá, fica à vontade, tá bom? Então, gente, obrigado, né, por você ter acompanhado esse vídeo, né? E pretendo fazer mais vídeos ainda e colocá-los aqui no YouTube para que você possa acompanhar. E, mais uma vez, né, se inscreva no canal, né? Eu vou deixar depois embaixo aqui o link de inscrição, dá o like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, né, com quem vocês queiram compartilhar, tá bom? E até o nosso próximo vídeo aqui no programa A Luz da Psicologia Existencial, tá bom? Tchau, um grande beijo, boa semana para todos. Tchau, tchau.